Olá, eu sei que o que eu vou dizer agora vai soar como uma coisa agressiva, mas é preciso dizer algo que ninguém diz. Uma vez um discípulo de Cristo disse assim: Senhor, nos ensine a orar. Ele sabia que o Senhor era a pessoa certa para poder ensinar. Imagina Deus dentro do corpo humano, o próprio Deus, que deseja que a gente converse com Ele, que a gente possa bater um papo com Ele. Agora estava ali dentro de um corpo humano, conversando com um discípulo, e o discípulo já estava falando com Deus, mas ele pede para Jesus ensinar, porque Deus estava aqui como um homem para poder cumprir a palavra. Então, Jesus falava com o Pai. Por isso, os discípulos pedem a Ele: nos ensina a orar. Percebam que a maior oportunidade dada para mim e para você de ver o Cristo diretamente nos ensinando como fazer orações. Você acha que Cristo perderia a oportunidade de ensinar a maneira correta que Ele deseja de mim e de você para falar com o Pai? Deus é um Deus muito pessoal, é um Deus de relacionamento. Se Ele é um Deus de relacionamento, Ele quer ouvir o que vai dentro da nossa vida, a realidade individual de cada um de nós. O que você está vivendo, o que você está precisando. Se você tem um melhor amigo, você vai conversar, é uma coisa comum. Você vai se abrir para alguém. E orar é se abrir com Deus. É estar ali, podendo pronunciar as palavras que saem de dentro de você. E Jesus Cristo jamais iria fazer um ensinamento que desviasse do relacionamento e do que é orar ao Pai. Então Jesus pega e diz antes que nós não devemos fazer vãs repetições. E logo então começa a dizer uma regra onde você precisa pontuar esta regra na sua conversa. Você vai diante de um juiz, você não chega lá e conversa de qualquer maneira, você tem um respeito para conversar com o juiz. Então Jesus está ali dizendo: você tem que ter uma regra. Você tem que reconhecer que o Pai é santo, poderoso. E não são essas palavras que você reconhece, mas é a forma como você chega diante de alguém que é perfeito, poderoso e glorioso. Então Jesus entrega uma regra para eu e você construirmos as nossas orações, percebe? Será que você já parou para pensar a respeito disso? Será que você consegue entender a proposta de Jesus
quando ele entrega essas regras para eu e você falarmos com Deus? Porque repetir não é falar com Deus. Você não pode chegar para alguém e ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Isso não é conversa. Então, nosso Deus, Ele deseja que eu e você aprendamos as regras que Ele ensinou na palavra. Jesus ensina para os seus discípulos. Você acha que os discípulos passaram daquele dia em diante a repetir as regras como uma reza? Você pare para pensar a respeito dessa realidade. Imagina todos os discípulos ajoelhados repetindo as regras de oração. Regras são modelos, formatos, pontuações, princípios, para que a gente saiba como chegar e conversar com Deus. Então Jesus ali está entregando as regras para mim e para você conversarmos com Deus. Aí, por que as pessoas repetem o que Jesus falou? Vamos ser um pouquinho inteligentes. Você acha que Deus ia perder a oportunidade de poder ensinar para mim e para você os princípios que estão norteando a maneira de orar a Deus? Será que Deus ia pegar e ia fazer assim? Não, você só vai fazer isso aqui, ó. Fale isso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma maneira do diabo colocar você e muita gente que até hoje repetem, para você não ter um relacionamento na oração com o Senhor, para você não ter intimidade com o Senhor, para você não alcançar as bênçãos que você deve alcançar. Nós não somos bonecos. Deus não é boneco. Nós somos seres humanos. Pense nisso. Passe a entender as regras das orações do seu dia a dia. Está escrito ali, aonde Jesus ensinou.